Deus abençoe a sua vida. O quinto dia da nossa série, a vida de Elias, fé no Deus vivo. E hoje nós vamos falar nesse dia, fiz todas estas coisas por ordem tua. Vamos orar ao Senhor Deus. Fale conosco, Senhor. Através dessa mensagem, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Reis 18:1 diz assim: Algum tempo depois, no terceiro ano de seca, o Senhor Deus disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. 1 Reis 18, 17 e 40 diz assim: Quando viu o profeta Acabe, disse: Então, é você que está aí? Você, o maior criador do problema de Israel? Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 450 profetas da deusa Aserá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Veja, Elias chama aqui um desafio. 900 profetas. 450 da deusa Aserá, 450 do deus Baal, que era sustentado ali pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunir-se no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se é o Senhor Deus, adore o Senhor. Mas se é Baal, é Deus, adore Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles. Cortem em pedaço, põe em cima da lenha, mas não ponha fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí, os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: Já que vocês são tantos, pegue o touro e prepare primeiro. Ore ao seu Deus, porém não ponha fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia trazido para eles e prepararam o horário a Baal desde a manhã até ao meio-dia. Eles gritavam assim: Baal, responde às nossas orações, e ficavam dançando em volta do altar que haviam feito. Porém, não havia resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles e dizia: Ore mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez ele esteja dormindo. E vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oravam mais alto e começaram a se cortar com facas, com punhais, conforme era costume deles.
até que o sangue começou a correr. Passou-se meio-dia e eles continuavam a orar e gritar, até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som. O sacrifício da tarde, meu irmão, aqui seria 3 horas da tarde. Então Elias disse ao povo: chegue para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma pedra para cada uma das 12 tribos, que tinham o nome de filho de Jacó. O nome das tribos, o nome dos filhos de Jacó e o homem a quem o Senhor tinha dado nome a Israel. Com pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois, cavou em volta uma valeta em que cabia mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar. Cortou o touro em pedaço e pôs em cima da lenha. Então ele disse: encham 4 jarras com água, derrame sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela 3ª vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, que é por volta das 3 horas, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, em que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a sua ordem. Responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o Deus, e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou o fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, eles gritavam: Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos e Elias fez com que descesse até o riacho de Quizon e ali os matou. Veja, que passagem forte. Então hoje nós estamos falando que Elias fez todas essas coisas por ordem tua, por ordem de Deus. Foi uma das cenas mais dramáticas. Se você aqui, durante esta meditação, durante a leitura da palavra, se você conseguiu se imaginar, ela foi uma das cenas mais dramáticas do Antigo Testamento. Elias, o profeta fiel de Deus, que havia parado a chuva no reino do norte de Israel por cerca de 3 anos. Ele estava diante de representantes do reino reunidos para lhe fazer uma grande demonstração. Ele havia desafiado os profetas de Baal para um duelo, mas Deus contra o seu Deus. Ele pôs que cada um deles construísse um altar, uma colina prominente, sacrificasse um animal do altar e orasse a cada um, dividindo para consumir o sacrifício pelo fogo do céu. A multidão que assistia saberia assim que Deus era real e poderoso. Neste propósito, Elias teve o cuidado de dar aos profetas de Baal todas as vantagens potenciais. Ele permitiu que eles escolhessem o seu touro preferido para o sacrifício. Ele permitiu que eles fossem o primeiro.
e ele lutou a batalha no terreno do inimigo. Porque se pensava que Baal era Deus do céu, Senhor do crime, que enviava os relâmpagos, conhecido como fogo do céu, se Baal fosse real, ele certamente poderia enviar o fogo do céu. Foi preciso muita fé para Elias colocar Deus e a si mesmo em jogo diante da nação reunida de Israel. Elias aprendeu esta fé durante os muitos meses na dependência diária de Deus, tanto no ribeiro de Querite, quanto na casa da viúva de Serepta. Elias, ele deixou os profetas de Baal irem primeiro. Eles falharam miseravelmente, eles oravam, dançavam, gritavam, até praticava a automutilação para agradar o seu Deus grotesco. Elias ficou sentado até que eles esgotassem todos os esforços. Então ele atraiu a nação ao seu altar. Quando montou o seu altar, pediu para molhar o sacrifício, as pedras, para que ninguém pensasse que o fogo era um truque de mágica. A explicação de Elias neste versículo nos diz que porque ele estava disposto a entregar a responsabilidade a Deus. Olha, primeiro nós somos informados de que ele fez isso à hora do sacrifício. Cerca de 50 anos antes, Jeroboão, o rei de Israel, desassociou oficialmente o cidadão do Reino do Norte da adoração do Deus de Israel, no Templo de Jerusalém. No entanto, Elias ainda se lembrava na hora do sacrifício noturno que era oferecido de acordo com o mandamento de Deus todos os dias no templo em Jerusalém. Ele disse ao povo que hoje fique conhecido que tu és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo. As duas coisas eram importantes para o povo de Israel saber quem era o seu Deus e quem era o servo de Deus. Ele precisava saber que Elias era o servo verdadeiro de Deus e o profeta de Baal não era. Então Elias disse algumas das palavras mais importantes de toda essa passagem que nós meditamos. O que fiz todas estas coisas por ordem tua. Isto foi essencial e nos ajuda a entender todo o evento. Pensamos no profeta de Deus dando um passo tão grande de fé, colocando a hora de Deus, a sua própria honra em jogo. Se o fogo não caísse, Deus ficaria tão desacreditado quanto Baal. No entanto, estas palavras de Elias nos dizem que ele fez tudo isso de acordo com a ordem de Deus. Não foi motivado pela sua própria esperteza, persuasão ou vanglória. Deus conduziu Elias a este confronto com os profetas de Baal. Você pode descobrir como terminou. O fogo caiu, Deus foi glorificado e seu servo foi viticado. Elias sabia que poderia entregar a responsabilidade a Deus, porque sabia que estava fazendo o que Deus lhe ordenou que fosse feito e que ele fizesse. Em nossa vida, nem sempre estamos tão confiantes sobre a vontade ou a voz de Deus quando Elias estava. Mas quando sabemos que Deus falou a sua palavra para nós, podemos ter a mesma confiança de Elias. Podemos ir ao trono de Deus no céu através da oração e dizer: fiz todas estas coisas por a tua ordem. Este é o lugar de confiança e poder diante de Deus. Vamos orar, ó poderoso Deus, que possamos fazer conforme o Senhor ordenou. Senhor, que assim como a oração do Pai Nosso, não seja feito como a nossa vontade, Senhor,
Seja feito conforme a tua, porque a tua é boa, perfeita, agradável. Vem e manifesta o teu grande poder. Vem, Senhor, e derrama da tua unção, da tua glória, do teu poder, para que este povo fique sabido que o Senhor é o Deus de Israel, o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã. É o Deus do início da fundação, é o Deus que fez todo o universo. Só o Senhor é Deus. Que possamos ter esta fé de Elias. Que o Senhor possa ouvir a nossa oração, inclinar os teus ouvidos aí e dizer: ali está meu servo bom, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Ó Senhor, que o Senhor possa dizer isso de nós. Então nos capacite para te agradar, para fazer conforme a todas as coisas que o Senhor tem nos ordenado, Senhor. Pai, esteja com cada um que está conosco, que está assistindo esse vídeo, que está participando desta série, que recebeu esse vídeo por alguém, que a tua graça, que a tua misericórdia seja derramada sobre a vida de todos, Pai. Pai querido, que neste momento, Senhor, o Senhor possa visitar esta pessoa que está do outro lado desta tela de computador, de celular, seja qual for a tela, ouvindo, Senhor, não a voz do teu servo, mas ouvindo as palavras, que é a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra venha curar este homem, venha restaurar a saúde, abrir uma porta que precisa ser aberta, que venha manifestar, Senhor, sobre a vida de cada um, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso.